Olá, tudo bem? O vídeo que eu vou trazer hoje pra você, eu vou estar repostando um vídeo que eu já tinha feito de como colocar o botão flex e o botão fixo na balancinha. Eu resolvi regravar esse vídeo, gente, porque eu tinha aprendido da maneira errada. Então eu estava ensinando a maneira errada pra vocês, sem saber, tá? Mas que aí, graças a pessoas iluminadas, me mostraram que existe uma maneira mais fácil de estar aplicando esses dois botões. Então eu regravei esse vídeo, deixei ele mais curto, mais prático, onde eu também te dou dicas de como comprar o balancinho e também de como comprar os seus apliques para você estar utilizando no seu balancinho. Então eu espero muito que você goste, espero que esse vídeo seja útil para você. Então é isso e vamos lá. Bom, gente, então antes de eu estar ensinando vocês a como colocar o botão flex e o botão fixo, eu vou estar dando algumas dicas para vocês e tirando algumas dúvidas que eu venho recebendo, tá? Lá no blog. Bom, gente, todo mundo pergunta aonde eu comprei o meu balancinho. Meu balancinho eu comprei na minha cidade mesmo, tá? Numa loja que vende máquina de costura. E eu paguei R$100 nele. Na internet você também vai estar encontrando o balancinho, um preço bem mais baixo. Mas eu aconselho você a dar uma olhada na sua cidade antes para ver se você encontra. Porque lá você vai ter um contato melhor com o balancinho. Você vai poder tirar suas dúvidas com o vendedor e ele vai estar podendo te ensinar a como manusear o balancinho. Existem vários modelos, tá? Não muda muita coisa de um para outro, mas é importante que você tenha esse contato antes para você comprar sem medo, tá? Sobre os apliques, eu já comprei pela internet, porque eu acabei não encontrando nenhum aqui na minha cidade, então eu acabei comprando pela internet. A dica que eu dou de comprar pela internet é o quê? Compre sempre observando se a matriz e o aplique elas são do mesmo modelo, do mesmo tamanho, do mesmo formato, né? Como eu sempre falo, para cada aplique existe sempre uma matriz própria. Não vai ser somente de uma matriz que você vai aplicar todos os tipos de apliques, tá? Então na internet, você comprando um certinho para o outro, também não vai ter problema. Outra dica e última dica que eu te dou sobre aplique é que, se você quer optar por um aplique que seja cromado, compre aqueles que tenham composição de latão, porque dessa forma ele não vai enferrujar. Você vai lavar seu trabalho, você vai lavar sua peça e ela não vai ficar com marca de ferrugem, tá? Então essas são as dicas que eu queria dar pra vocês. E agora, gente, eu vou apresentar o botão flex e o botão fixo, mostrar as diferenças que eles têm, vou falar do tamanho e vou começar a ensinar vocês a como aplicar os dois. Bom, gente, eu vou falar da diferença que um tem para outro, tá? Aqui do lado direito eu tenho o botão fixo. O botão fixo ele é super parecido com o botão flex que eu tenho aqui na esquerda. A diferença é que, como o próprio nome diz, que ele é fixo. Você fixa ele e ele fica lá, tá? Ó, ele tá fixo no meu tecido. Já o botão flex, ó, vocês podem ver que ele se mexe bastante. Ele gira, ó, para todos os lados. Por isso que ele tem esse nome de flex, porque ele é flexível, tá? Então essas são as diferenças que ele tem. E a maneira de aplicar vai ser a mesma, tá? Não vai mudar nada. E o nosso botão, ele é composto por duas partes. Essa partezinha menor aqui, ó, é a parte que vai ficar por trás, tá? Do lado do avesso da nossa peça. E a parte de cima, tá? Vai ser a parte que é o corpinho do nosso botão, que vai ficar na parte do direito da nossa peça. Esse botão que eu tô utilizando, ele é tamanho de 17 milímetros e é um tamanho bom para você estar utilizando aí em modo geral nas peças. Então ele é de 17 milímetros e as minhas matrizes, que são essas aqui, também são para botão flex de tamanho 17 milímetros. Aqui, como vocês podem ver, ó, o meu botão ele já tá encaixado, tá? Então essa parte aqui da matriz é a parte que vai ficar em cima no nosso balancinho. E a gente vai estar encaixando o botão, ó, dessa maneira, tá? A gente vai pegar a parte aqui da frente do botão e vai colocar aqui encaixando nesse buraquinho da nossa matriz. Você vai pressionar com o dedão e você vai sentir, ó, que ela tá presa. Então, ó, não tem como eu tirar meu botão daqui. Existem essas três
bolinhas aqui dentro que vai segurar o botão lá dentro, tá? E a outra parte, que vai ficar na parte de baixo do balancinho, ela tem esse buraco aqui no meio. Esse buraco vai ser para encaixar essa outra parte do botão. Então, ó, aqui tá a parte chata, né, que lembra um prego, essa partezinha. Essa parte chata a gente também vai colocar lá dentro desse buraquinho, ó. Então, a gente vai encaixar e vai soltar ele lá, tá? Então, tá encaixado os apliques nas matrizes, né? O botão, ele tá encaixado na matriz e agora a gente vai colocar ele lá no balancinho. Então, para começar a encaixar as matrizes, a gente vai primeiro começar com a parte de baixo, tá? Então, eu já vou deixar encaixadinho aqui, ó, o pininho da matriz, tá? Ele tá lá dentro. E eu vou colocar, ó, aqui, ó, na parte de baixo do meu balancinho. Aí eu vou vir aqui, ó, aqui vocês viram que tem uma mola, tá? Vou dar uma baixadinha nela e vou encaixar a minha matriz de cima. Ela é em forma de rosca, então eu vou encaixar e vou girar até o final. Cheguei no final, dou uma apertadinha e tá tudo certo. Meu balancinho tá pronto pra mim usar. Agora, gente, vem uma coisa muito importante, que é o quê? O local que a gente vai aplicar o nosso botão. O botão flex, ele é bastante visto na confecção de jeans ou de peças que o tecido é bem grosso, tá? Então, a gente vê bastante esse botão aplicado no cos, aplicado no transpasse, que é, né, que é a parte de abrir e fechar dos botões, no colarinho, na gola, né, em lapelas de bolso, que é aquela tampinha do bolso. Então, a gente vê bastante os botões presentes nesses locais da nossa peça. Esses locais, gente, eles têm uma camada de tecido bastante grossa. Geralmente elas têm mais de 2 camadas ou 2 camadas. E isso ajuda bastante na fixação do nosso botão. Se a camada for fina ou for só uma camada de tecido, nosso botão ele não vai resistir por muito tempo. Ele vai acabar saindo com facilidade por conta da gente sempre estar manuseando ele. Então, a gente deve observar bastante isso na hora que a gente for aplicar, tá? Aqui eu tenho um retalho, tá? Que eu vou aplicar de exemplo. Bom, primeiramente a gente vai marcar o local aonde a gente quer o nosso botão. Então, a gente vai fazer lá uma marcaçãozinha com lápis, e aí a gente vai vir com um furador, ou com algo que seja fácil pra gente furar, e a gente vai lá e vai fazer um furinho no local onde a gente vai aplicar o nosso botão. Esse furinho que a gente faz ajuda o balancinho a tá aplicando o botão, então é importante que a gente faça também. Então, ó, fiz o meu furinho e bem aqui, ó, no meio desse buraco que tem da minha matriz de baixo, eu vou posicionar o meu furinho, tá? Então, eu vou colocar ele, vou abaixar assim, ó, com os dedos o tecido e vou deixar o meu furinho lá no meio, tá? Desse buraquinho. Feito isso, gente, não tem segredo. A gente vai abaixar a alavanca, colocar força, soltar e retirar o nosso botão. E ó, ele vai estar pregado. Então, aqui do avesso eu tenho aquele pininho, tá? Chatinho. E aqui do lado direito eu tenho o meu botão flex. É super fácil de aplicar, tá? Não tem segredo. E é uma maneira mais fácil de estar aplicando. Aquela outra maneira que eu ensinei naquele vídeo pra vocês era uma maneira bastante sofrida, porque a gente tinha que, ao mesmo tempo que tá ajeitando o botão, tá mexendo aqui, então dava um trabalho muito grande. Era bastante ruinzinho de estar aplicando. E com essa maneira aqui, não tem segredo, tá? É bem mais fácil. Então, ó, tá aplicado. E agora eu vou aplicar o meu botão fixo, tá?
Então eu vou vir aqui com o meu botão fixo, vou fazer só pra vocês verem. E é a mesma maneira, gente, é a mesma forma de aplicar. Primeiro eu vou tirar aqui, ó, minha matriz de baixo, tá? Não precisa tirar de cima. Vou vir aqui, ó, com o meu botão de baixo pra cima e vou pressionar sobre a minha matriz, ó. Fez esse clique, é que ele encaixou na matriz. Eu vou pegar o meu pininho, tá? Vou colocar aqui, ó, dentro da matriz. Vou soltar ele lá, na matriz de baixo, e vou encaixar na matriz. Aí, novamente, eu venho aqui, ó, com o meu furador, marco o local onde eu quero aplicar. E vou fazer o mesmo procedimento, tá? Eu vou colocar furinho no meio da minha matriz, no meio daquele buraquinho. Vou abaixar a alavanca, colocar força e vou retirar o meu botão. E o meu botão fixo, ó, ele vai estar fixo, tá? É a mesma maneira de aplicar e vocês podem ver a diferença que eles têm. Então, gente, ó, tá pregado os nossos botões. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. E mandem as suas dúvidas, mandem as suas sugestões, serão muito bem-vindas para mim, tá? Então é isso e até o próximo vídeo.